Que a graça e a paz do Senhor, né, conforme ele disse, Pace exalte aufs meiu, nossa língua albanesa, né, eu falo nossa porque a gente já é um pouco albanês também, depois de 15 anos lá na Albânia. Como foi dito, eu sou Henriqueta, eu sou de Carolina, estado do Maranhão, e tive o privilégio de conhecer o Senhor bem na infância. Eu fiquei morando com a minha avó até os 12 anos, minha avó materna, e ela disse, olha, você vai estudar no Instituto de Carolina, porque é uma das melhores escolas da nossa cidade. Mas nós temos outra religião, então eles são protestantes e a gente é de outra religião, então imagine explicar isso para uma menina de 6 anos, né? Mas enfim, o que eu aprendi com 6 anos é que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e eu aprendi as Sagradas Letras desde a infância. Toda semana tinha culto lá, né? Um compromisso muito especial do Instituto Batista com a Palavra de Deus, e a palavra foi entrando, e eu ganhei o Novo Testamento, aquele cinza dos Gideões, e comecei a aprender a palavra. Tudo que eu aprendia em casa, eu chegava e contava para o meu avô, que era cego, né? E um dia, queridos, pena que eu não me lembro que data foi, mas eu tinha 8 anos de idade, estava sozinha no meu quarto, e eu reconheci que eu era pecadora. Quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo toca na mais nova criança até o mais idoso, e ele convence da justiça, do juízo e do pecado. E então eu disse, Senhor, entra no meu coração, Jesus, faz morada, com tanta sinceridade. Não tinha apelo, não tinha pregador, não tinha ninguém, gente. Foi evangelizada no colégio. Então, aceitei Jesus e aí ganhei um convitinho para ir na escola dominical, e a minha avó dizia, não, você sabe que nós temos outra fé. E aí, muito bem, fui impedida, mas o Espírito continuou trabalhando, porque eu continuei sendo evangelizada. Lembro daquelas histórias dos fantoches, da caixa de geladeira, daquelas cortininhas. Gente, que coisa linda. Por isso, invista na evangelização de crianças. Não importa se a família crê ou não crê, importa que o evangelho é o poder de Deus e ele faz mudança na vida de todo aquele que crê. E aí, os anos se passaram e continuei indo para a igreja na minha adolescência. Quando cheguei na igreja, já sabia o que a palavra já dizia, né? Isso foi muito bom. E aí, quando recebemos uma caravana de missionários na igreja, e eles estavam lá falando do amor de Deus, do chamado missionário, e o pastor olhou para mim e falou, minha filha, eu acho que você tem vocação para ser uma missionária, porque você não perde um evangelismo, é tão consagrado, e sabe a Bíblia, tinha aqueles testes de cadetes a jato, quem achava versículo 1, e eu sempre estava me destacando, porque eu já tinha sido ensinada. E ele disse isso. Eu falei, pastor, eu quero pregar o evangelho, mas ser missionária. Pastor, povo que sofre, eu não quero ser missionária. Tinha 17 anos, gente. Eu não sei, equivocada estava, né? Porque Deus não deixa faltar nada para aquele que o obedece. Então, a gente tem que ter medo de desobedecer a palavra de Deus. Não tem que ter medo de pregar a palavra, porque é Ele que chama. Primeiro, não foi nós que escolhemos a Ele, Ele que nos escolheu para que fôssemos, desse frutos e esse fruto permanecesse. E aí eu falei, pastor, eu sinto muito, mas eu quero pregar o evangelho, mas missionário não. E aí chegou aquele pastor que estava lá falando de missões, que eu acho, viu, pastor, importantíssimo trazer missões o ano inteiro na igreja, não só um mês, mas o ano inteiro o povo de Deus tem que estar vendo que tem que ser alcançada aqui, no Barro Preto, no Minas Gerais, né? Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e até os confins da terra. É tanto quanto. Não é primeiro aqui, é aqui e lá ao mesmo tempo. Então, como alguém que foi alcançada de missões nacionais pelos professores do Colégio Batista, nós agora, em mundiais, nós levantamos a bandeira de pregar o evangelho em todo lugar, Samaria, Judeia e até os confins da terra, né? E então, o pastor que estava com aquela caravana, aquele missionário, disse, Henriqueta, Deus não só quer que você vá, como vai com você. Gente, que coisa linda! Você acha que você vai para um campo, seja ele qual for, sozinho? Claro que não. Quem inventou isso foi Jesus, foi Deus que mandou ele morrer no nosso lugar.
Então, a gente não tem que ter medo de ser testemunho do Senhor na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na igreja, em qualquer lugar que nós formos. E é fruto da sua comunhão com Deus, da oração e leitura da palavra. Simples, coisa que a gente já está cansado de ouvir, não é? Então, é natural, quando alguém anda com Jesus, ele vai exalar o bom perfume de Cristo. E aí, queridos, com o passar do tempo, trabalhando com crianças, um dia conheci esse gatinho aqui, sempre jovem, na TV, gente, passando um trabalho de recuperação de droga-dependentes. Estava eu ali na hora do almoço, na hora que liguei o Jornal Regional lá no Maranhão, estava lá Henrique Davanço fazendo trabalho na Missão Jovem. Eu digo, gente, mas que moço interessante, mas parece que é cara de neném, tão novo. E aí, viu, meninas? Deus é bom, viu? E aí perguntei para o pessoal, gente, vocês conhecem Henrique Davanço? Ah, é ele, diretor da Casa de Recuperação de Droga-Dependentes. Falei, que interessante. E ele vai aonde, gente? Na Batista Missionária. Eu falei, ai, Jesus, nossa igreja não tem nenhum intercâmbio com a Batista Missionária, mas Deus sabe onde eu moro, Deus sabe onde ele mora. Meninos, olha a dica, confiar no Senhor, descansar nele. Viu, meninos? Quando Deus tem um plano, não precisa estar armando, não. Mas fiquei sabendo que tinha uma conferência missionária lá na Igreja Batista. Valnice Milhão ia pregar. Falei, então é de bom tom a gente ir, né, gente? Porque missões, né, tudo mais. E aí fui com um amigo e quando cheguei lá, só vi o braço dele lá adorando a Deus. Falei, a igreja lotada, né? Mas eu fui ensinada assim, que a gente só olha e ora, não tem que chegar. Afinal de contas, é os meninos que têm que tomar a iniciativa. Terminou o culto, o Joãozinho disse, olha, vamos para casa, que eu tenho um compromisso. Falei, puxa vida, gente, não vai dar nem para conversar com o moço, né? E fui para casa. E aí, quando cheguei em casa, a mamãe, e aí o gato dos olhos verdes? Mamãe toda... mãe é mãe, né, gente? Mãe é tudo de bom. E aí eu falei, mamãe, o Joãozinho tinha compromisso, então não deu para ver nem conversar com o Henrique. Muito bem. E aí, gente, a vida seguiu e a gente orando. Um dia, estava na livraria, e chegando lá, uma amiga minha, olha, o Henrique está ali. Eu falei, gente, mas eu continuo achando que ele tem cara de neném ainda, né? E aí, ela disse, Henrique, quantos anos você tem? Para ver se tirava aquele ligeiro impressão. Ele disse, eu tenho a idade que vocês quiserem. Então, sempre assim, né, gente? Bom, passou o tempo, resumindo a história, o Henrique foi na livraria e pediu meu telefone. E eu cheguei lá, inclusive essa vendedora da livraria foi a nossa madrinha de casamento, que a gente tem que honrar, né, gente, afinal de contas. E aí ela chegou e falou, o Henrique pediu o teu telefone. E você deu? Não, eu digo, menina, pega essa ficha e anota esse número, pelo amor de Deus. Aquele tempo era de ficha ainda, né, gente? 1990, ó, faz tempo. Resumindo, estava eu na loja da minha tia trabalhando, o telefone toca. Eu queria falar com a Henriqueta. Falei, sou eu mesma. É o Henrique Davanço. Falei, Henrique Davanço? E aí ele disse, olha, eu estou viajando para Belém para um treinamento da Casa de Recuperação, todo assim. E eu gostaria que você orasse, porque o assunto é para casamento. Aí eu quase caí, né, gente? Porque como é que um homem pede uma moça em casamento sem conhecer? Ele disse, minha filha, eu sou um homem de Deus e eu já estava orando há um tempo. Resumindo tudo, casamos depois de 2 anos e ele disse, você está preparado para comer arroz com feijão? Porque a minha vida é servir o Senhor. Já fui drogado, tive parada cardíaca por causa de overdose e a minha vida seguiu o Senhor. Então, eu sempre fui escolhida pelo Senhor, digo, então, bora pregar o evangelho juntos. E aí, queridos, voltando em Carolina, depois de 30 anos, pude entrar nessa igreja. E lá, quando foi apresentado os visitantes, eu falei, eu sou Henriqueta, eu sou ex-aluna do Colégio Batista na década de 1974, e nós somos missionários hoje na Albânia. Gente, se vocês vissem a alegria daquelas professoras, lembrando que há 30 anos atrás, eu tinha sido evangelizada e 30 anos depois, eu volto com a minha família servindo nos países mais pobres do leste europeu. Então, é Deus que faz esses milagres. E quanto nós tivemos lá nesse tempo, quantos milagres Deus fez. Então, agindo o Senhor, quem impedirá? Então, Deus é maravilhoso. Em outubro de 2006, chegamos na Albânia, depois de não longas lutas, porque tivemos que nos capacitar,
Fizemos o treinamento aqui no Cetrami em 1998, então já moramos aqui em Belo Horizonte. Foi uma alegria ir com o pastor hoje, lá no Mercado Central, que fui lá há mais de 26 anos, grávida, pedindo ao Henrique para achar caranguejo, porque eu queria por tudo no caranguejo. Então, gente, olha como é que a vida é, né? 26 anos depois, a Manuela já está com 26, então 27 anos atrás a gente morava aqui, e Deus estava começando a nos capacitar, continuando a nos capacitar. Então, quantos minutinhos? Encerrou? Acabou já? Bom, deixa para a próxima. Mas chegamos na Albânia, que bênção, que alegria, poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Aprendemos a língua, né, gente? Hoje está falando com os jovens aí da disciplina que é você chegar e estudar uma língua, mistura de russo com grego, e você aprender, saber só o português maravilhoso, e chega lá, o povo diz, quantas línguas vocês falam? Falei, oi? Porque lá fala inglês, né, gente? Italiano, grego. E aí nós fomos estudar a língua e colocava o alfabeto aqui no ouvido para escutar, não é como hoje, né? Isso em 2006 não tinha os recursos que temos hoje. E a gente passava a noite ouvindo o alfabeto. A, B, C, D, F. Falei, meu Deus, me ajuda a falar essa língua. Ansiosa, conversadeira, querendo conversar com o povo. Ia para a igreja, uma vontade de falar, ô irmão, como é que você está? Não sabia falar. Então, abraçava os irmãos e sorria. Agora, você imagina que dificuldade. Fomos indo para a igreja uns 2 anos. Gente, nós não entendíamos nada do que era pregado. E o pastor Timichak, na época, disse, faça do estudo da língua o seu ministério. Não é para ter tradutor no culto. Não, porque não vai educar o ouvido. Então, querido, quando o missionário sair, mas ore para valer, quando ele vai para um país que não é a nossa língua, que a maioria não é, para que possa aprender, para que possa ter graça de saber que tudo tem o seu tempo, e tem o tempo de aprender a língua. Mas a gente quer chegar no país e falar a língua, e nós não sabemos, dá vontade de chorar. Ia para a igreja, não entendia nada. Terminava o culto, a gente falava o que foi mesmo que foi pregado, o que foi que disseram, porque não podia traduzir para educarmos o ouvido. Com a oração dos santos e a oração dessa igreja, obviamente, nós conseguimos aprender essa língua, e eu só fui falar depois de 2 anos. E queria falar perfeito, olha aqui, presta atenção. Não nasci na Albânia para falar perfeito, né, gente? Henrique e Manu conseguiram falar com 6 meses, e eu estudando. Por fim, tem muitas bênçãos para contar, mas a gente pode contar de outra vez. Mas só encerrando aqui essa parte, o Senhor abriu uma porta de um trabalho de evangelismo na TV7 Europa. Fiz um bolo para uma amiga albanesa, era aniversário dela. Fiz para abençoar a amiga, porque eu amava e amo muito ela. E chegou lá no aniversário, tinha uma diretora da TV7 Europa, e ela disse, quem fez esse bolo? Esse bolo não é da Albânia. Não, esse bolo com pasta americana, recheio de nozes, de pérola, o Henrique enfeita até, né, para falar do bolo. E aí ela disse, foi ela que fez. Ela disse, estou abrindo um canal de televisão, só está faltando a culinária, o programa de culinária. Você topa fazer a culinária do Brasil? Eu falei, claro que topo, estou prontíssima. Desde pequena, minha avó me ensinou, né, gente, fazer as comidinhas. E eles disseram, eu falei, só tem um detalhe. Eu preciso que você me dê um tempo para falar do Evangelho. Gente, como é que nós vamos ensinar a receita do Brasil sem falar dessa preciosidade que é a palavra de Deus? Falei, se você me der um tempo, nós estamos dentro. Senão, não tem negócio. Porque gravar um programa de televisão sem estrutura que se deve é muito trabalho. Conversando vai, conversando vem, e aí resolvemos. Vamos começar a gravar. A equipe de televisão ia para o norte da Albânia gravar na nossa igreja, porque foi feita uma cozinha, viu, pastor? Toda igreja tem que ter uma cozinha bonita, arrumada, para trazer a vizinhança, para ensinar uns pratos elaborados aqui e pregar o evangelho. Então, antes, você pode acessar lá depois, né, nas nossas redes sociais, entra no Instagram e já cai no programa da TV7 Europa, na cozinha com a Henriqueta, Necugina Meriqueta. Eu falo isso para que a glória do Senhor seja exaltada e você saber que Deus faz mais do que a gente pensa. Então, o programa foi ao ar, depois de mais de 3 anos gravando, porque um país muçulmano não permitia a execução da emissora, mas Deus abriu as portas
E aí eu apresento os ingredientes e depois eu venho com a palavra. Pensa numa alegria de compartilhar. Falei para os meninos hoje, Bíblia de capa preta, e dizia, vem aqui, vovô, vovó, tia, tio, senta aqui, nós temos uma receita muito especial. Você é tão amado por Deus. Jesus te ama muito, olha. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, gente, Deus faz milagres, Ele vai fazer mais na sua vida. Creia e continue obedecendo, que Ele é bom e fiel. Amém? Já podemos ir embora, né? Louvado seja Deus. Ela que é missionária, viu, gente? Fica difícil falar assim depois dela, porque a gente, quando nós viajamos muito, né? E às vezes, quando a viagem é longa, nós vamos brincando de quem fala mais versículo da Bíblia. Aí, depois de uma hora, quando acaba o meu repertório, ela começa a falar Romanos 8, Romanos 9, aí vai pregando capítulo inteiro. Eu falo, minha filha, que glória a Deus, né? Bom, vamos agora ler a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 6. Enquanto você abre a Bíblia, nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8, nós vamos ler. Louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite, para compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nossa vida que fala como igreja, né? Como corpo de Cristo. E quando o missionário vai para o campo, nós sabemos que na nossa retaguarda está um grupo de irmãos e de irmãs de uma igreja que ora por missões, que ora pela cidade. E esse é o papel fundamental. Dinheiro não falta, luta também não falta, mas quando a igreja ora pelos missionários, como nós acabamos de cantar, Castelo Forte, né, o nosso Deus, é Ele quem faz. Não é nada missionário, não é nada fulano, ciclano, toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder seja dado a Jesus Cristo. A Bíblia fala que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, todo e qualquer testemunho, o que acontece é Deus que faz. Nós, missionários, somos apenas coadjuvantes. Se não fôssemos nós, ia até outro, e Deus abre as portas quando nós obedecemos. A Henriqueta não falou muito, mas sempre nos pergunta, principalmente quando a gente fala com adolescentes. Eles perguntam assim para a gente, nossa, vocês são missionários na Albânia? Onde que fica e tal? E quando a gente fala que lá é uma outra religião, né? Nossa, vocês estão... mas vocês são corajosos. Eu louvo a Deus quando eles perguntam isso, sabe por quê? Porque eu falo, não, nós não somos corajosos, não. Corajoso é quem fica no banco sabendo que tem um chamado e não obedece ao chamado de Deus. Então, corajoso, com todo amor e carinho, é você, que sabe que tem um chamado. Não vou não, vou criar meus filhos, vou criar meus netos, vou criar, né? Todos nós temos um chamado. Seja para falar de Jesus para o vizinho, do outro lado da rua, todos nós temos uma vocação vinda de Deus, que é falar de Jesus, a tempo e fora de tempo. Amém? Nós também damos amém, viu, gente? Então, Isaías, capítulo 6, versos de 1 e diante. Vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui,
envia-me a mim. Vamos orar novamente. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, nesse momento, por estarmos na tua presença. Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos abençoe, nos guarde, fala conosco nesta noite, Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, a obra missionária, alguém já disse que ela começa difícil, depois se torna impossível, e quando ela se torna impossível, Jesus a realiza. A mesma coisa é quando nós estamos falando de Jesus para alguém. Pode parecer a pessoa mais indelicada, mais politicamente correta, aquela pessoa mais, de repente, mais rebelde, mas dentro de cada ser humano tem uma alma vivente que necessita do Evangelho, que necessita da palavra de Deus. E não foi diferente com Isaías. Isaías, conhecido como um dos maiores oradores que a história já registrou. Não tinha tanta sabedoria como Salomão, mas a sua oratória, ela chegava a ultrapassar mais de 2.200 palavras. Como dizia Demóstenes, um grande democrata grego, comparando que Isaías era um dos maiores oradores que já existiu na face da terra. E não foi por acaso. A vocação dele era falar. E Deus usou a sua vocação para profetizar, para entrar nos palácios, para profetizar para os reis. E em todos os reinados que Isaías passou, Deus o usou para proferir a sua palavra, para trazer juízo. E no primeiro encontro, um dos primeiros encontros que Isaías teve com Deus, foi na época em que o rei Urias havia morrido de uma lepra. Urias tinha passado 52 anos sendo rei, e Deus usou Isaías naquele tempo também para profetizar, trazendo juízo sobre a casa de Israel. E Deus quer usar cada um de nós na vocação que nós temos. Pastor, mas como é que eu vou falar de Jesus? Eu sou carpinteiro. Fala que Jesus era carpinteiro, que ele usava aquilo, ele lixava, e fala sobre tudo. Deus cria qualquer circunstância para você falar de Jesus. Mas pastor, eu sou médico. Fala que Jesus é o médico dos médicos, ele cura, liberta, transforma. Pastor, eu sou pintor. Quando eu estiver pintando, pinta aquela parede de tinta branca e fala, olha, tá vendo essa parede branca? Jesus pode transformar os seus pecados mais alvo que a neve. E vai falando. Todos nós temos uma vocação. Eu jogo bola. Meu irmão, vá para Albânia ensinar o povo a jogar bola. Em nome de Jesus. Vai falar de Jesus através da sua profissão. Todos nós temos a oportunidade dada por Deus. Uma vocação que parece ser natural, mas não é. É Deus que nos capacita. E Ele tem um chamado para cada um de nós. E Ele quer aperfeiçoar esse chamado na sua vida, assim como Ele fez com Isaías. Isaías, depois que ele viu os anjos, os serafins, adorando a Deus, glorificando a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E esse Senhor dos exércitos também tem tudo a ver lá com o que o apóstolo João escreveu em 1 João. Que doutorado da vida de Jesus Cristo é 1 João, pastor? 1 João de 1 a 14, eu já li não sei quantas vezes já li. Toda vez que eu leio, Deus fala comigo perfeitamente. Senhor do Senhor, Criador dos céus e da terra, o Logos vivo de Deus. E Isaías viu isso, os serafins glorificando a Deus. E queridos, depois ele vê uma ufania. Eu estou muito teólogo hoje, né? Ele vê o poder de Deus ser manifesto ali. Os anjos voando de um lado para o outro. As bases do altar onde ele estava tremendo, o local encheu de fumaça. Às vezes, quando nós estamos no campo missionário, a vida parece tão cotidiana. Tanta coisa acontece, pastor. Tanta coisa que a gente pensa que é natural. Mas não é. Assim como no campo missionário, na sua casa, veja os milagres que Deus tem feito. No seu trabalho, na escola. Como Deus tem agido através da sua vida. E como dizem muito por aí, deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Abra a tua boca a tempo e fora de tempo. Hoje eu estava falando para os jovens, nós temos que perdoar e pedir perdão.
como Deus perdoou Isaías, tirando a brasa viva do altar e tocando a sua boca. E a Bíblia diz que ali o seu pecado foi perdoado. Jesus já nos perdoou dos nossos pecados pelo sacrifício do Calvário. Nós temos que perdoar. Sabe aquela pessoa que de repente você emprestou um dinheiro e não te pagou até hoje, nem vai pagar? Perdoe. Ninguém mandou emprestar, a Bíblia fala para você não emprestar. Está na Bíblia. Perdoe. Se você pegou emprestado e sabe que não vai dar conta de pagar, conversa com essa pessoa, peça perdão. Olha só, quando nós perdoamos e pedimos perdão, uma porta enorme de evangelismo se abre. Porque nós quebramos aquela barreira em nome de Jesus. Não falo por fulano por isso. Ciclano não fala comigo por isso. Então perdoe e peça perdão e pregue a palavra. Foi para isso que Deus te gerou. A Bíblia tem mais de 900 bases bíblicas falando sobre chamado e vocação. Todos os profetas da Bíblia, inclusive você e eu, nós fomos escolhidos ainda quando estávamos na barriga da nossa mãe. E Deus nos escolheu com um propósito. O propósito de apregoar as boas novas. De falar de Jesus, levar o poder de Deus para aquele que está necessitado. E como em Isaías, ele se sentiu ali um homem pecador, todos nós pecamos, a diferença é que não vivemos em pecado. E Isaías, ele se viu ali como um pecador, fala: ai de mim, Senhor, sou miserável, sou um homem de língua muito difícil, às vezes eu falo demais, às vezes, ele viu isso. E aí ele teve aquela visão, do anjo pegando uma brasa viva do altar, com uma tenaz, e tocando a sua boca. E Deus falando: teu pecado foi perdoado. Nós podemos ver hoje um mundo mundo pecado, um mundo sendo destruído por ele mesmo. Billy Graham, em 1978, escreveu um livro chamado O Mundo em Chamas. É um livro pequeno que vale a pena ler. E esse livro ele conta a história que estamos vivendo hoje, 1978. Então, a mesma história que ele falava daquela época, de um mundo em pecado, de prostituição, de drogas, de roubalheira, de corrupção, de falta de comprometimento, um mundo transviado, um mundo afastado de Deus. Parece que ele está escrevendo hoje para a nossa geração, para os nossos dias. 1978. Mas a Bíblia tem muito mais de 5.000 e tantos anos. E foi escrito, foi falado, chegou até nós pela escrita, mas foi falado pelos pais, de pai para filho, filho para neto. Foi depois escrito, num período de 1.500 anos, 40 escritores, e aí a história é muito linda, de 3 continentes diferentes. Para escrever um livro, você tem que ler umas 20, 30 vezes o mesmo livro, ainda vai ter erro. Publica 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai ler, corrige, ainda tem erro. A Bíblia, ela não tem erro. Nenhuma vírgula de erro. Então, não tenha medo de pregar o Evangelho. A começar na sua casa. A começar com o seu vizinho. Aquele que entra no elevador com você e não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Está morrendo, está com doença, mas não fala com ninguém. Fale com ele. Não deixa a cara feia dele te assustar, não. Fala: bom dia. Quem sabe ele vai te dar um bom dia. Dê um bom dia, pergunta lá como é que está. Posso orar por você? Ninguém vai te matar por isso, não. Ore. Isaías viu o mundo morrendo. Isaías, ele viu um mundo ao seu redor, muito parecido com o nosso. Um mundo sem Deus. E uma pergunta para você. Você tem visto esse mundo que Isaías viu? Você tem visto esse mundo que nós estamos vendo a olhos nus hoje? Um mundo sem Deus que caminha a passos largos para o inferno? E quem Deus vai usar para falar de Jesus para aquele seu colega que ainda não conhece a Jesus? Não, é o pastor que é pago para isso. Ora, você acha que o pastor dá conta de falar para Barro Preto inteiro? Dá não. Então quem é que Deus vai usar? Vocês podem me dizer? Quem? Não ouvi. Quem? Nós ou eu? Opa.
Não é nós que Deus vai usar, não, viu? Quando a gente fala nós, tá botando a culpa pro outro. Tipo assim, Senhor, eis-me aqui, envia o pastor. Ué. Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viu a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele prontamente, mesmo vendo o mundo que ele vivia, o caos que ele vivia, mas o poder de Deus foi lá, perdoou o seu pecado, assim como ele fez conosco. E ele diz assim ao Senhor, eis-me aqui. Queridos, todos nós temos um chamado. E desde criança, o Senhor tem nos vocacionado com aquilo de precioso que nós temos. Louvor, uma música, de repente um é médico, outro é enfermeiro, outro é não sei o quê. Na sua profissão, Deus vai te usar. Quem sabe você não vai dar suas férias para o Senhor num campo missionário? Vai lá no barco do Amazonas, vai para um país onde necessita, doe suas férias. Mas pode, não importa o mês que você vai tirar férias. A Junta de Missões Mundiais tem sempre um programa no mês que você quiser, para uns 5, 6 países diferentes, para você servir lá ao Senhor. Pastor, eu só sei, não sei o que você sabe, Deus vai te usar. Como todo mundo fala, Deus então a jumenta, não jumento, não vai nos usar. Minha mãe fica brava quando eu falo isso, mas está na Bíblia, vai falar com Deus, está lá. Então Deus, Ele quer te usar, meu irmão e minha irmã. Basta você dizer sim. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo quando eu conheci Jesus. Você vê que Deus usa até uns cabas doidos. Depois se endireita, né? Jesus endireita. Aos 17 anos de idade, tinha passado por 3 paradas cardíacas por causa das drogas. Magrelo esquelético. Quando eu cantava aquela música, meu palito no estado era de uma lista só, eu falava, tá falando de mim aí. Mas foi dia 24 de março de 1987, fez 38 anos agora, essa semana, que pela primeira vez eu pisei meus pés dentro da igreja dos crentes. Eu conhecia como crente. Fui numa igrejinha pequenininha. Fui drogado, doidão para a igreja, cabelo comprido. Sentei no primeiro banco. Na hora que o irmão começou a cantar a música que nós cantamos hoje, Castelo Forte, tudo bem que não era com essa qualidade aqui, né? Parecia que estava no céu, mas com a guitarrinha, não sei se vocês vão lembrar, vermelhinha, com um negocinho branco no meio, não tinha pedal, parecia uns... E começou a cantar Castelo Forte, é o nosso Deus. E tchum, passou o efeito da droga. Eu falei, eita, que lugar é esse? Já tinha ido para tudo quanto é terreiro de mar, com bombando, esses lugares, tudo, nada tinha acontecido. Só piorava. E quando eu fui ali, algo novo aconteceu. Antes do pastor terminar a pregação, eu estava na frente, ajoelhado, chorando. Quando abri o olho, tinha um monte de umas irmãzinhas lá, chorando também, porque tinham orado pelo ladrão da igreja. E o ladrão estava se convertendo. Deus é poderoso, meus irmãos. É impossível ficar calado diante daquilo que Deus é. Do poder transformador de Jesus Cristo. Pela primeira vez em 6 anos, pude dormir sem me drogar, sem tomar remédio, sem beber. Acordei depois de 6 anos, 6:30 da manhã para ir para a escola. Minha mãe, o que aconteceu? Falei, sou crente. Peguei a única Bíblia que tinha em casa, uma Bíblia quadrada, preta, de uns 5, 6 quilos, de capa preta, e fui para a escola com ela. Botei lá e todo mundo que entrava na sala já falava, agora eu sou crente. Vixe, tá doido. Agora você quer vir? Fumou o quê? Meu melhor amigo lá da época entrou, agora eu sou crente. Que crente de cabelo comprido, rapaz. Fui cortar o cabelo, voltei com o cabelo curtinho, pensando que o cabelo que era o negócio. Mas foi passando dia após dia, meses. 3 meses depois assisti um filme, A Cruz e o Punhal, quem lembra? Eita! Quem não assistiu, assista que vale a pena. É meio antigo, sabe? Mas é muito bom. E aí, depois desse filme, Deus me deu a ideia, que quando vem uma ideia boa é de Deus. Vamos começar uma casa de recuperação. Eu nem sabia o que era isso. Nem sabia que existia casa de recuperação naquela época.
Começamos a primeira casa de recuperação de drogados do Maranhão, 1989. Eu nem pude assinar o estatuto, porque não tinha 21 anos ainda. Conseguimos uma turma, é uma história muito comprida. Passaram-se algumas décadas. E eu voltei lá agora, 3 semanas atrás. Nós trabalhamos muitos anos lá. E sabe o que é você ver todos aqueles pastores, todos os obreiros, todos os seminaristas, cozinheiro, motorista, tudo aquela turma. Tudo fruto da casa de recuperação. Meus irmãos, Deus é Deus. E conversei com o diretor-geral da casa de recuperação, o pastor Daniel. E ele contando a sua história. Falou, pastor Henrique, um dos primeiros alunos da casa de recuperação, em 1989, 90, era você sabe o que é casinha de sapé? Aquelas casinhas feitas de barra à mão? Era assim que começou lá. Isaías foi um dos primeiros alunos. Pois é, ele é meu pai. É mesmo? É? Foi um dos primeiros que se recuperou. Pois é, eu me recuperei aqui, ó, no Projeto Resgate. O pai se recuperou. O filho se recuperou. E hoje o filho é o diretor-geral daquela casa de recuperação. Então, meus irmãos, vale a pena deixar que a palavra de Deus passe por nós. Vale a pena pregar o evangelho. Eu nunca imaginava que eu ia sair de Imperatriz Maranhão. Fui conhecer a Europa quase toda, pregando o evangelho. E a palavra não muda. Jesus Cristo veio por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e vivo está para transformar a vida de todo aquele que nele crê. O evangelho é isso, é só isso. Não precisa filosofar aquelas coisas. Fale só a verdade. Pregue o evangelho simples e puro. 2023 nós voltamos para Albânia novamente. E numa das conversas, ela estava em frente à faculdade de engenharia. E chegou um irmão na fé junto com outro aluno lá da faculdade. E ele perguntou assim, pastor, mas vem cá, fala a verdade comigo mesmo. Mas tem que ser verdade. Se eu crer mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu fiquei assim, rapaz, você não sabe o que você está mexendo. Falei, bora tomar um café, que na Albânia é tudo café. Eu falei assim, não sabe quem está mexendo, porque meu maior prazer é falar da palavra de Deus. E ele perguntou se eu cria que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Eu falei, para começar, eu creio até na capa da Bíblia, que é preta. Está escrito Bíblia. Aí comecei a falar para ele, olha, a Bíblia tem tantos anos, isso, como tem a história toda da Bíblia, e profetas, tudo, as profecias, muita coisa. E ele ficou assim, eu não tenho mais argumento, não. Eu falei, pois é, Jesus morreu por você. E falei João 3,16 para ele. Se perendia ideia chat chumbot. Ticadambiri teti, vete lindo. Por te do atati besoi, moste rumbas, por te quetaneriete por etma. John 3,17. É João 3,16, viu, gente? Pode ficar tranquilo. E é isso aí. E Deus é amor. Não existe ódio no mundo que encobre a luz de Jesus. João 1 fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E todas as coisas que existem foram criadas pela sua palavra. E as trevas não sobrepõem sobre a luz, porque a luz, ela sobrepõe sobre as trevas. Meus irmãos, Jesus é o poder de Deus que transforma, é a palavra viva que transforma. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Todos nós temos um chamado. Todos nós vivemos rodeados em um mundo que está no caos. Mas você, levante o dedinho todo mundo aí. Isso não se faz quase a Igreja Batista, mas hoje nós vamos fazer. Levanta todo mundo aí. Mas você, fala assim, eu é quem Deus vai usar para falar de Jesus. E saiba que é você mesmo que Deus vai te usar. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Quando você ganhar a primeira pessoa para Jesus,
Você vai ver que coisa maravilhosa, que alegria, não tem, é indizível, não tem como explicar. Quando uma pessoa aceita Jesus, o mundo dela antigo se desfaz, os castelos criados por ela vão se destruir, porque o poder de Deus chegou naquela vida. E é isso que acontece quando falamos de Jesus. Parece que a gente renasce com aquela pessoa. Tem muitas coisas. Hoje eu perguntei também para a turminha ali, quando foi a última vez que você trouxe um descrente para a igreja? Já que eu perguntei lá e já falei aqui, eu vou perguntar para você agora. Quando foi a última vez que você trouxe um não crente aqui para a igreja? Ou para a sua igreja? Quando foi a última vez que você discipulou uma pessoa para conhecer mais a palavra de Deus? O poder de Deus que transforma. Quando foi a última vez que uma pessoa que você trouxe para a igreja foi batizado? Não estou falando do seu filho, do seu neto, não. É aquela vizinha dela que não te cumprimenta, que de repente joga a folha da árvore dela na tua calçada. É essa pessoa. Aquele que te persegue no trabalho, aquele aluno que não vai com a sua cara. São essas pessoas que nós temos que falar de Jesus para elas. O evangelho é isso. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. E a palavra de Deus, quando passa por nós, é transmitida para outra pessoa. O Espírito Santo de Deus, que foi prometido em Atos e está conosco, entra na vida dessa pessoa. E é Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, como eu falei no começo, somos os coadjuvantes. Quem é tudo é Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Queria desafiar você primeiro a ficar de pé nesse momento. Fique de pé, vamos ficar de pé. E nós vamos fazer uma oração. É uma oração simples, não tenha medo. É bíblica. Mas essa é uma oração que vai desafiar você durante essa noite, para que a partir de hoje você comece a falar de Jesus como nunca nessa vida. Que todas as pessoas as quais você encontrar seja um alvo de falar de Jesus para elas. Quando Jesus falar para você, para o carro, vai ali, fala de Jesus para aquela pessoa, não tenha medo. Se é Ele que está falando, obedeça. Fale com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos e desconhecidos. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos nessa noite. Nós engrandecemos e bendizemos o teu santo nome, que é poderoso, cheio de força e poder. Tu és o Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas. Pai, usa a mim para falar do teu evangelho. Como tua palavra diz, ó Pai, o Senhor nos escolheu ainda no ventre de nossas mães. Nos deu uma vocação, Pai, nos aprimorou nessa vocação. Usa a nossa vocação para proclamar a tua glória. Dai-nos a tua palavra que é viva e eficaz, para falar às pessoas do teu amor, que o Senhor ressuscitou e está vivo, e ama cada uma dessas pessoas que ainda não te conhece. Usa-me a mim para proclamar a tua glória, a tempo e fora de tempo. É o que eu oro agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.